Bertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a abordagem da antessala, dentro da experimentologia, que é aquela abordagem preliminar, preambular, uma auscultação preliminar, que é o contato, enfoque, análise, sondagem e interpretação pesquisística inicial, preliminar ou introdutória ao conhecimento de determinado objeto de interesse ou megafoco da investigação. A abordagem pessoal, a abordagem grupal, a abertura dos acessos interativos com objeto de pesquisa, os aspectos mais chamativos das observações ainda inconclusivas, os detalhes originais detectados de imediato no objeto, as singularidades entrevistas no interesse megafocal. Isso aqui era muito bom para o curso, sabe, dos objetos. Agora, os primeiros passos na direção correta da marcha investigativa. A holoconcentração no objeto. É justamente aquele, entende? A prova, o exame, o curso, não é? Da imagística. Agora, nós falamos aqui no fim, a abordagem da antessala pessoal ou grupal é a primeira iniciativa inteligente para a implantação de qualquer pesquisa de vulto no universo das experimentações conscienciológicas. No teste de avaliação pessoal primária de 1 a 5, em qual nível você se situa ante as abordagens da antessala? As pesquisas prosseguem a partir de tais abordagens? Esse é o verbete 1231, tem 3 páginas, 40 logias e 6 massas. Tem 7? Agora, você aí, se quiser aumentar, pode aumentar a colegiologia, a filiologia, estrangeirismologia. Agora, você pode colocar aí, que eu acho que eu não cheguei a pôr aqui, sobre o curso da imagística. Você pode colocar. Isso aí vai ajudar a clarear mais o assunto. Agora, que pergunta de hoje. Minha avó foi líder de um centro espírita e realizava cirurgia aos moldes do Zé Arigó. Após uma mudança domiciliar recente, minha mãe me entregou os artefatos que me foram dados quando criança por ela e as consciex que trabalhavam. Penso em jogar fora tais artefatos. Estaria eu sendo muito radical? Qual a melhor forma de me desfazer? Seria queimando? Não, a primeira coisa é o seguinte, se os objetos são negativos, o melhor é você enterrar. Se os objetos são positivos, o melhor é você mandar para algum local. Por exemplo, se tiver alguma coisa assim de valor histórico, expressivo, parapsíquico, pode mandar até para o holociclo aqui, ou a holoteca nossa, né? Mas agora, se não presta, se é bagulho energético, é melhor enterrar. Qual a sua opinião sobre o pensamento do filósofo contemporâneo, é o Ken Wilber, como ele chama lá, o americano, lá da Europa também, criador da psicologia integral. Olha, eu tenho ele citado numa opção de coisas aí na bibliografia nossa, mas é ainda superficial, ele ainda dá muito valor para a eletronáutica, de modo que a gente tem que considerar isso também. Vivo com um companheiro que ama as armas, além de fumar e gostar dos copos de vinho e cerveja, mas não temos as armas na nossa casa. Estão guardadas numa delegacia na Espanha. No entanto, algumas das nossas discussões são porque deseja retirá-las daquele lugar, que eu não aceito e nem permitirei. Qual a consequência disso na minha vida? O que posso fazer para ajudar? Você tem que mostrar para ele que a hoploteca é loucura. E outra coisa, se ele atualmente não mexe mais com as armas, a situação é outra. Então ele deve dar um sumiço nisso, deve dar um destino e esquecer essa situação. Esse casal mora na Espanha. Quando uma pessoa não vê as consciex,
não as ouve, mas sente que estão próximas, se são boas ou más, assim também ocorre com ambientes e situações. Pode-se avaliar que o sentir, nesse caso, leva a pessoa a ser menos manipulada e enganada pelas consciências do que o ver e ouvir. O professor teve a oportunidade de estudar a ciência logosófica, não, isso aqui é outro assunto. O primeiro assunto é o seguinte: quando a pessoa não ouve, mas sente, ela está muito cegueta, né? Toda vez que a gente sabe menos das coisas, é ignorância. Isso não é bom. É o contrário do que você está pensando. Esse negócio pode-se avaliar que o sentir, nesse caso, leva a pessoa a ser menos. Não, ela está sendo manipulada porque ela não está sabendo de nada. Quanto mais ignorante, maior a manipulação. Não tem lógica, é isso que eu estou respondendo? Então não é bem assim, não, é o contrário. O processo de parapsiquismo é o seguinte: é sentir tudo. E vai chegar um ponto que você vai para a pangrafia, que na hora que você sente, você vê, você raciocina, você está ali, você avalia, você faz psicometria, você faz tudo simultaneamente. É muito mais do que ver e ouvir. Agora, sobre a ciência logosófica, a logosofia, ela tem algum valor muito sério, porque leva a pessoa para conhecimento, principalmente do ponto de vista da educação. Mas ainda é muita coisa primária. Ainda não é aquilo que a gente desejaria, o ideal. Qual o limite, a fronteira entre julgar e pensar mal? Quando enumeramos as imperfeições de uma pessoa, mesmo para corrigi-la, não estamos, de uma certa forma, pensando mal dela? Como julgar, criticar, sem cair no pensar mal? Escuta, você precisa de raciocinar mais essas coisas. Você está muito, vamos dizer, radical para baixo, negativo. Vamos entender uma coisa. Vamos ver se você vai entender isso. Dentro da área, por exemplo, da saúde, o médico detecta a doença e não piora o doente. Já pensou? Se a gente, como médico, fosse para ver a doença, você vai carregar também, mas não, esse cara tem que morrer, do jeito que está aqui, não vai parar. Essa infecção, esse tumor vai acabar com ele logo. Ele só pensa o negativo? Então, veja, o processo todo que está faltando em você para analisar é a intenção, a qualidade da sua intencionalidade. Eu escarafuncho, eu cisco, eu faço analítica, exegética, hermenêutica, abordagem de tudo quanto é jeito do mal. E quero aprofundar cada vez mais a minha sapiência sobre o mal. Mas eu não penso mal das pessoas. Eu estou vendo o mal para combater. Então pensa bem. A gente tem que enumerar as imperfeições das pessoas, porque senão, como é que vai ser? Nós não vamos poder nunca avaliar a gente, nem os outros, nem fazer o conscienciograma, não vamos fazer nada. Enfim, o que está faltando aí é a qualificação da sua intenção. Eu só te digo, a sua intenção deve ser braba, hein? Você pensar assim para chegar... Você não teve essa conclusão que eu estou falando antes? A intenção dela não é boa. Quer dizer que ele pensou mal é o seguinte, é maniqueísta. É bem ou é mal? Não tem meio termo, não tem jeito de assistir, não tem nada. Pensa bem nisso, está errado aí, esse é seu posicionamento. É isso que eu estou falando sobre o processo de detalhe, entende? Nas rodovias brasileiras, de norte a sul do país, quando ocorre um acidente com mortes, é comum colocar à beira da estrada uma cruz, indicando que naquele local morreram pessoas. É positivo ou negativo tal prática? Tal ato estigmatiza o local? Escuta, isso aí tem dois aspectos também. Primeiro, se é um negócio que a pessoa morreu lá porque teve um ataque cardíaco no carro, eles pararam e às vezes enterraram a pessoa lá, é uma coisa. Agora, outra coisa é se houve um acidente bravo e ali é um lugar difícil. Colocar uma cruz no lugar difícil, que já houve muito acidente, vale a pena. É bom estigmatizar o local, entendendo? Todos esses locais, mesmo estigmatizando, não dá certo. É aquele negócio lá do Rio, que eu escrevi até a respeito, que os caras já tinham morrido lá naquela ocasião, 18 pessoas que iam pescar lá naquela laje e caía no mar, o mar lambia a pessoa e levava para o fundo do mar. E acabou, a pessoa morria. E vinham
os delegados, a polícia, colocava tabela, colocava legenda, colocava escrito, colocava indicação, seta, falando que morrer não adiantava nada. Daí a pouco os fanáticos para pescar estavam tudo em cima da pedra. Depois que eu escrevi, 2 pessoas tinham morrido depois disso. Agora, então, você veja, tem lugar que tem que estigmatizar, sim. Qual é? O que é isso? É o jeito. Formular perguntas ao tertuliário com base em parafatos, há outra sutileza aqui. Ou seja, experiências extrafísicas rememoradas de projeções da consciência é recomendável? Ou não é? Pois pode provocar evocações inconscientes. Sim, a gente tem que provocar evocações. É preferível você provocar uma evocação consciente do que fazer um negócio por ignorância, por imaturidade, por inexperiência, inconscientemente. De modo que nós temos aqui, se nós não fizermos evocação, quer dizer, o Arlindo não vai poder mais estudar Sócrates, nem Platão, e toda a filosofia dele vai para o espaço. Você não vai poder falar mais em Euler para estudar sua matemática, como é que vai ser? Está danado. Então, veja, não tem nada disso, aí é tolice. Olha com mais profundidade o processo, não é bem assim. Agora, outra coisa. O ambiente da conscienciologia é o único que conheço na SOCIM que é possível discutir para fatos ou experiência extrafísica, com consciências assediadoras ou não, com racionalidade, sem misticismo, a fim de compreender mais profundamente o mundo extrafísico e nossa interação com ele. Por tal razão, pergunto. Tive uma experiência extrafísica rememorada, na qual atravessei uma parede e havia uma consciência com a aparência de uma mulher bonita que estava nua. Exteriorizei a energia para ela e a energia a atuar sobre ela mostrou que ela tinha formato de uma caveira. Por que essa consciência assediadora não se transformou numa imagem normal, por exemplo, no formato que tinha em sua última existência? É decorrente do seu pensamento estar focado naquela forma que poderia estar usando há muito tempo? Não. Você encontrou com Exu. Isso aí é uma pomba gira. Ela se transformou. É o Exu, é coisa da... Eu sou especialista nessa história. É a transfiguração do psicossoma para piorar. Agora veja, virou uma caveira. Uma caveira até que é bonitinha, tem coisa muito pior do que isso. A hora que começa aquelas coisas com lambança de pus, de tudo quanto é jeito em cima da cara da pessoa, é muito pior, né? Caveira até que é uma coisa até bonita. Que atitude tomar quando reconhecemos ser a nossa abordagem de uma linha ou questão insatisfatória e pequena, mas ainda não temos equipamento intelectual e abrangência para dominar uma outra maior e mais avançada? Ser grande no mundo pequeno ou ser pequeno no mundo grande? Não é ser tudo o que for possível. Enquanto você não pode, seja aquilo que você pode. Começa, porque assim você vai crescendo. A gente não pode ficar de braço cruzado. Tem que enrolar o processo, mas desenvolvendo a evolução. Senão não vai. Agora, ficar assim, esperando o maná dos céus para a pessoa chegar ao nível de genialidade para fazer alguma coisa, está errado. O negócio é fazer enquanto ela pode, aquilo que ela tem. Eu quero dizer para todos as duplas evolutivas e os namorados e apaixonados da vida, a minha saudação no Dia dos Namorados de hoje. Tá certo? E falar em namorado, eu já pedi aqui uma autorização. Eu, qualquer hora, vou imprimir os 6 volumes da enciclopédia e vou deixar na minha mesa para fazer pesquisa. Porque nos minutos que eu venho aqui, de vez em quando, eu quero fazer umas consultas e não tem nada aqui para mim. Eu vou imprimir os 6 volumes. Agora, eu queria ver se eu arranjava papel. Eu preciso de 5.400 folhas de papel reciclado para fazer os 6 volumes. Eu preciso saber onde é que tem isso. Se você ficar sabendo, você me fala. Pois é, não, mas tem o reciclado mais claro. A gente paga. Eu vou dar um jeito nisso. Pois é. Tem que arranjar o mais claro. E eu já me autorizaram, eu vou poder colocar os 6 volumes aqui. Agora, você passa para mim aí para trás, lá que vai dar lá na mão da Mabel. Mabel, isso aqui é um extra. É uma coisa séria. Olha, é um negócio que diz respeito a Rosa, mas que não tem nada a ver com ela. Diz respeito a ela, mas não tem nada a ver com ela. Vê se me entende, tá certo?
Sabe o que é? É a vida matemática. Eu já trouxe um verbete aqui há muito tempo sobre o dia matemático, não já? É a vida matemática. Essa não é a sua, não, é a da Rosa. É especial. Agora, gente, uma coisa que eu queria falar, já que essa turma está perguntando muito sobre os processos de evolução, as coisas. Na evolução consciencial em todo o planeta, no primeiro tempo, os bons saem espontaneamente ou quando querem, devido à serenologia. Esses são serenões. Agora, no segundo tempo, os maus saem a contragosto, em função da evolução média da população, que subiu, que melhorou, devido à transmigração. Vocês estão entendendo o jogo disso aí? Há um antagonismo violento no tempo, no espaço, na evolução e nas consciências, entre o serenão e os transmigrados. Eu, uma hora, vou colocar isso aqui no verbete, com calma, sabe? Tem que estudar isso. O que você não entendeu? É o caso de serenões. Agora, por exemplo, os outros saem a contragosto. Porque quando a média melhora, tem que melhorar o educandário. Entende como é que é? O educandário subiu. Ele tinha só uma estrela, passou para 2. Então, Valdo, não é aquela questão de ontem lá dos filósofos, né? Que Sim. mais se aproxima. Eu depois estava vendo direito, até agora, que eu achei assim, contemporâneo, que mais se aproxima, eu não vi nenhum que tivesse parapsiquismo assim, em alto nível. Quem soubesse tiver, que me fale, porque pode ser que tenha, né? Desses contemporâneos. Agora, o antigo tem uma Apolônio de Tiana também, né? Desses antigos. Né? O Apolônio é um dos melhores. E o contemporâneo que eu achei até agora melhor, que ele era pacifista e praticante, tudo é o Bertrand Russell. O Russell... ele era, mas ele tinha também umas coisas um pouco bravas. Há restrições, há controvérsias. Mas aqui hoje... Tem os livros dele tudo lá embaixo. Hoje, como... Eu li muita coisa desse cara. O Alexandre está aqui hoje, ele pode... Talvez ele saiba... o Zaslavski, é isso? Não, falei certo? Não, mas olha, eu falei certo, vocês estão rindo de mim? Eu estou dizendo... Zaslavski, é isso mesmo seu nome? Zaslavski. Mas ele já é muito... Agora, veja, ele já complicou através do nome, né? A filosofia dele já começa complicada pelo nome. Não, mas não é isso. Ele, como é bem mais especialista... Agora, hoje ele apareceu retardatário. Ele, como especialista... Ele devia estar aí ontem. Ele é formado em filosofia para ver se ele é da nova geração, você é da velha geração. Se ele identifica... Você é da velha guarda. Eu sou do e ele é da guarda de outras nova. Vidas. Sangue novo. Se ele identifica algum desses contemporâneos, dá uma cantada nele, vamos ver o que ele acha. Se você sabe desses contemporâneos que se aproximam mais da... Eu falei que é só você que eu conheço. Não, talvez ele saiba, ele é mais especial. Eu sou curioso só. O que eu achei foi só ele até o momento. Às vezes tem. É que eu sou ignorante, né? Eu tenho que pesquisar mais. Meu universo está pequeno. Olha, tem um filósofo que eu estudo, né, que eu acho que é um dos que tem mais relação, que é o Habermas, né, que é um alemão e que ele trata da interdisciplinaridade, né, da relação das coisas, um paradigma relacionando com o outro. Eu acho que não tem parapsiquismo, eu não conheço nenhum filósofo que trate de parapsiquismo. A gente conhece, né? Mas não é bem assim, né? Você fala do Nietzsche, mas o Nietzsche Não, o Nietzsche é nazista. E louco, assediado. Pois é, mas veja, é um assediado. Nós não podemos nomear um filósofo assediador. É isso. Agora, entre pensadores assediadores é o que tem mais, né? Está cheio deles. E o Heidegger? Pois é, o Heidegger. Pois é. O Heidegger, tudo é parente dele. foi dele. reitor da Universidade de Berlim durante o nazismo, né? Agora, se a gente for ver, tem muito desses filósofos que a gente estuda hoje, da hermenêutica, principalmente, que tem base do Heidegger, que o Heidegger influenciou, né? Tem, mas todo mundo tem base, todo mundo. Se você for falar isso, todo mundo é socrático, todo mundo é platônico. Né?
maioria começou aí, a filosofia é a ciência, no caso, seria o estudo da sabedoria. Então, todo mundo. Agora, ele lembrou, essa questão, por exemplo, do Apolônio de Tiana é muito séria, mas veja, que prova você tem? Quais os indícios? Vamos chamar a turma lá da Cross Jordan para ir para a rua e fazer uma pesquisa. Nós temos que ter, né, indício, do nosso amigo. Indício maior, explícito, em livro, tudo é o Platão. Agora, o Apolônio é você. Agora, olha, o ideal seria a gente ter aquele povo da Cross Jordan aqui. Aquele chefe que manda todo mundo. Não, você vai, o Mante vai para isso, o outro vai, não sei, né? Vai fazer os troços todos lá, law and order. Eles é que são os melhores desse povo todo. Então, você vai aqui, o outro vai lá, você vai na outra cidade, você pesquisa isso, você vê aquilo. Nós precisamos de ver isso. Como é que faz? Então, vamos mandar esse povo todo para pesquisar o filósofo melhor que tem vivo hoje. Eu não lembro do senhor ter alguma vez comentado sobre Spinoza. O senhor tem alguma opinião? Spinoza mas ele ainda tinha muita bobagem ainda, tinha muita influência de processo místico, religioso, e outras coisas mais. É difícil, viu, companheiro? Sem o processo de parapsiquismo é duro a gente responder isso aí e atender de uma maneira mais ou menos satisfatória a situação. É difícil, não é? Agora, vamos estudar, é para isso que a gente está aí. Afinal de contas, eu conto com a sabedoria de vocês sobre esses aspectos, tá certo? E outros mais. Mas agora, olha, a abordagem da antessala. Hoje nós estamos nessa abordagem, né? Pouco a pouco. Professor, sim. Aqui em cima, Rosa. Primeiro eu gostaria de justificar por que eu não estou. Hoje é o dia dos namorados. Se já pensou se todo mundo fosse fazer isso, hein? Ao lado do meu namorado. Ó, você mudou de lugar, vê se você justifica. Você está errado. Você está fora do lugar. Que negócio é esse? Porque, professor, esse aquecedor está me dando cócega na garganta. Então eu estou vindo para... Me faz mal. Professor... Olha, hoje nós estamos aqui a 18 graus. A situação está melhor. Não, é por causa do dia dos namorados. É isso? Não, nós estamos namoradíssimos. Então não tem nada a ver. Professor... Página 22, você já professor. Pensar que toda vez que ela vai falar, ela tem um preâmbulo, né? Isso é antigo. Isso faz parte do estilo dela. Professor, mas olha, vamos ver a sua estilística hoje. Qual é a abordagem 22, da antessala? A abordagem é a seguinte: detalhismo, página 22, paradoxologia, tá? O paradoxo do objeto recepção ser, ao mesmo tempo, objeto encaminhamento. Queria que o senhor explicasse um pouquinho mais. O caso é o seguinte: quando você vai analisar algum objeto, o que é que se passa? Você passa ali, aí para trás para mim, Rosa, aí para a Adriana, por favor. Esse é um extra, tá? Mas toda vez que nós vamos fazer uma abordagem, você faz uma abordagem inicial, que é isso aí que eu estou falando na questão. É um objeto recepção, quer dizer, você está recebendo o objeto e o objeto recebe você. Então, é um primeiro contato. Né? I introduce you to the object. Entende? Sim. Agora, num segundo tempo, a situação muda. Você já analisou ele todo, já virou do avesso, examinou os gurgumilos, as entranhas do objeto, chegou a uma síntese. Aí você encaminha. Agora, essa primeira abordagem, ela é hermenêutica e analítica, né? Entende? Analítica, exegética, tá certo? Discriminatória, ela também é discriminatória. Você tem que discriminar os processos todos, ver a situação como é que é. Então, você entra primeiro de cara, você adentra o objeto, seja a ideia, uma instituição, uma pessoa, um objeto em si, objeto físico. Seria a percepção, né?
a percepção inicial e depois a percepção final. O que nós queremos falar aqui é que há um paradoxo nisso, porque o objeto é o mesmo. É ele que recebe e é ele que encaminha. Entende? Há um paradoxo nessa história. Agora, na análise, isso aí é seríssimo, na abordagem. E quando há um encaminhamento, já se encaminha com a síntese? Não, você já chegou a alguma coisa, o problema é seu. Vamos ver o que você obteve. Se mandou todos os detetives para a rua para fazer as pesquisas até fora da cidade, você vai acabar sabendo o que se passa. Isso é que é o law and the order. Então, o problema de pesquisa. O processo de pesquisa é uma coisa muito séria. Agora, esses seriados aí de pesquisa, eles precisam de juntar todos eles. O Medical Detectives, Law and the Order, Cross Jordan, aqueles de tribunal, juntar tudo isso, que aí ia dar alguma coisa. O Monk, como que é o médico? Medical Detectives. Esses que mexem só com processo hediondo de problema de sexo. Então, esses são terríveis. As coisas que eles trazem. É um negócio que não é fácil. Uma criança pequena, uma menina matando a outra. Às vezes sem querer, mas os negócios tudo ali. Cada coisa incrível. Agora, onde tem mais os assuntos técnicos é no Medical Detectives. Onde tem mais assunto técnico, a gente aprende alguma coisa. Eu tenho aprendido uma opção de coisa que eu não sabia. Poderíamos dizer que haveria um holo-envolvimento? Havia o quê? Holo-envolvimento. Sim. Quando, né? Total. Então, total, né? Há um casamento integral. Nós chamamos isso de fusão. É a chamada interfusão holopensênica. A interfusão é a que dá, por exemplo, num casal de apaixonados, no sexo, em certa situação dessas aí. Há uma interfusão energética devido ao holopensênico. Tá bom, obrigado. Pensa bem que você vai entender o que é que eu estou falando. Deu um boom, né? O senhor explicou isso. Obrigado. Sim. Oi. Então, estou ouvindo você falar aí, as perguntas. Isso se parece muito com a localização inicial num mapa de um local, né? Quando você tem um objeto e ele mesmo já direciona. Não, outra coisa, isso aí tem relação com a visão remota. Remote viewing, que é aquele fenômeno que eles usam na parapsicologia. Você primeiro faz enquadramento inicial do local onde você quer ver ou alcançar, né? Agora, veja, toda abordagem inicial é paupérrima, né? Seja onde for. Não, mas é de aproximação, como você pôs, né? Sempre é paupérrima. O problema sem detalhismo, o grosso. Então, por isso que o povo chama de grosso. Isso. O grosso seria o quê? Seria o peso bruto da realidade. Quando você vai para o líquido, você está apurando a síntese. Você está entendendo? Então, por isso que toda abordagem inicial, essa abordagem que nós estamos falando aqui hoje, ela é sempre bruta. Ela está começando. Por isso que é da antessala. A antessala é a sala dos passos perdidos. Então, quer ver outros nomes aqui? Eu acho que você deve ter posto aqui, mas eu não estou vendo agora. Overview, né? Panorâmica, você usou? Panorâmica. Isso. Panorâmica não é estrangeirismo, você deve ter posto aqui embaixo. Né? Mas é interessante isso, né? Porque a coisa, o problema da geografia, né? Ou dessa visão remota que envolve o local, você tem bem isso definido, né? Você tem aquela... Mais que aqui aí não adianta, menos também. É a geopolítica fenomênica que nós chamamos. O remote viewing é isso. Agora, uma das coisas mais sérias que tem é o traveling clairvoyance, é a clarividência viajoura. Tá, esse é que é o fenômeno mais sério. E como é que você... O negócio mais complexo, como é que se determina qual esse percentual do zoom ou do afastamento, né? Dependendo do referencial inicial? Não, a primeira coisa, o inicial é sem zoom. Não, você ver se puder cheirar, pegar, colocar todo o seu sentido somático em cima do objeto quando é possível. Isso é a primeira. Depois é que você vai estudar esse negócio de zoom, vai olhar, por exemplo, o micrótomo, vai olhar um telescópio, microscópio, o diabo, A4. Você está entendendo? Mas é depois. Agora, de início, o problema é fazer um envolvimento somático. Agora, vocês vão ver que o holossoma, ele influi nisso tudo.
Mas ninguém pode fugir do corpo, do energossoma, do psicossoma, do mental soma. Ninguém pode. Em avaliação não tem jeito. Tem que entrar nessa. Nem os detetives, eles fogem disso. Lá pelas tantas, eles usam o mental soma e usam até o parapsiquismo. Não, eu estou com inspiração de fazer isso. Aí a pessoa vai lá. Isso aí é parapsiquismo. É engraçado que o próprio soma, se você for pensar em alguns casos desse de vivência intrafísica, ele já é uma ferramenta de abordagem, né? O próprio soma. Nós somos uma prospecção. Você está entendendo? A gente faz prospecção. Agora, ó, uma coisa engraçada nisso, que é bom eu falar aqui para vocês, é o seguinte. Existem 2 termos que se equivalem em português. Dissecação e dissecção. Eu nunca vi escrito, mas eu sempre raciocinei, nem cheguei a escrever sobre isso. Mas o problema é o seguinte, dissecação do cadáver, por exemplo. O que é que se faz? Se falou dissecação, você cortou o cadáver para dissecar as peças. Secar a peça. Você vai estar fazendo uma dissecação. Você está secando as peças do cadáver. Agora, dissecção, que é o termo correto, erudito, nobre, intelectual. Dissecção, não é dissecação, dissecção. Tira o ar. É discriminação. Você está discriminando as seções do processo do cadáver. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, você veja, na questão, então, de fazer uma necrópsia, uma autópsia, vamos dizer assim, uma prospecção de um objeto, você tem que usar as 2 coisas, a dissecação e a dissecção. Isso é que seria o ideal. Então, por exemplo, a hora que você secou as suas peças, você tem que classificar. Isso é dissecção. Eu gosto sempre de usar a palavra dissecção, porque ela é mais ampla, ela é mais abrangente. Você está entendendo o que eu quero dizer? O que é o processo da forma? Não, até porque a dissecação nem sempre vai se encaixar também bem, né? A dissecção ela é abrangente. Né? Agora, o povão fala sempre dissecação. Porque mas a palavra caso, erudita, caso culta, é dissecção. Que é a palavra de medicina oficial mesmo, é dissecção. Não é dissecação. Porque essa dissecação é mais visual e tal. Né? Agora, o que é engraçado é como é que, aí no caso, o português permitiu essa classificação. Mas é uma coisa seríssima. Uma vírgula, um ponto, um acento. Problema sério. Pois é, eu falei que eles são tomados como iguais. Mas veja, é a vovozinha, sabe? Tá certo? É a vovozinha. Eu estou explicando a diferença. E outra coisa, de uma lógica terrível. A lógica, no caso, semântica, formal, vocabulário. Professor? Sim. Acho que ela estava. Na página 21, na pensenologia, eu queria entender melhor aquela parte, holopensene, pessoal acolhedor da autoexperimentologia. Por que o senhor usou acolhedor? Porque na abordagem você tem que acolher, né? Você já pensou? Não, eu entendo. Aqui, você não abre nem a porta. Eu mando um objeto para você examinar. Você não vai nem receber, porque você não abre nem a porta. Você não acolhe ninguém, não quer saber de nada. Você se fechou em copa, está numa torre de marfim, ou está num bunker. Você está entendendo? Em todo o buraco ficou lá dentro. Então, a primeira coisa, acolhimento. A primeira coisa. Agora, veja, o acolhimento, ele não é só na assistência que a gente faz, não. É na pesquisa, é no convívio, é na sociedade, é em qualquer estudo. O acolhimento é uma coisa seríssima entre as consciências. Agora, veja o pior. Não é só entre as consciências. É entre as realidades. Entende? Por exemplo, um objeto físico, a natureza morta, ele não tem acolhimento para você, ele existe. Mas, por exemplo, uma árvore tem. Existe a árvore acolhedora, aquela que tem ela é frondosa, tem muita sombra, ela te acolhe. Você veja bem, já começa na botânica, o acolhimento. Então, acolhimento, na verdade, seria uma das demonstrações mais sérias de amor, de fraternidade, de entendimento, que é a afabilidade básica. Tudo começa por aí. Tem lógica isso?
Eu então, vendo aqui que você está se fosse vendo que a base. palavra acolhedor está muito bem situada. Hã? Você não acha? Tem lógica? Sim. Professor, nessa abordagem da Sala, seria, por exemplo, sendo o objeto um tema de pesquisa, seria nesse momento que a gente veria a validade de continuar a pesquisa, de seguir adiante desse preâmbulo? É lógico. E seria nesse momento também que a gente Não, já é traça aí as que começa, estratégias porque ou às não? vezes você vira o nariz na hora, não, isso não interessa. Então seria Às esse vezes o primeiro negócio é momento. rebarbativo. Ah, tá. Você já estudou aquilo muitas vezes, que besteira, aí não tem novidade nenhuma. Não há nenhuma singularidade que me atraia para desenvolver a pesquisa nesse objeto. E o processo Porque eu já fiz estudo em várias coisas. Tem um monte de coisa. Livro, todo dia tem isso. intelectual, né? Vem um livro e fala assim, não, isso aí não me interessa. Eu sei de cor e salteado qualquer coisa Acho disso. que é Por evidente. exemplo, uma pessoa vem e me dá aí 5 livros de, vamos dizer, para criança. Só na base de desenho, etc., tal, tipo gibi. Eu não posso, não dá para perder tempo com isso mais, ou dá. Se tiver alguma coisa séria, que vão ver, por exemplo, a dona fez um livro de pornografia para a infância, aí a gente vai ler, já é outra coisa. Mas eu não vou ver, não é um livro, eu vou ver a pornografia. Você está começando a entender? Sim. Então veja, do mesmo jeito que de um lado tem o acolhimento, existe também a inteligência de parar. Que hora que você para? E existe a homem super. Quando é que você vai fazer uma omissão superavitária? Que você vai dar uma bela esnobação, uma banana technique. A banana para aquilo, para você não perder tempo. Agora, ó, isso é com tudo. Alimento, presente, livro, DVD, filme, o que você quiser. É um monte de coisa. Por exemplo, eu teve uma época que uma pessoa quis dar para mim, para o trabalho que nós estávamos fazendo, com a projeciologia nessa ocasião, queria dar um local para a gente desenvolver o trabalho. Eu não aceitei. Entende? Eu falei com ele assim, ó, baratosfera é tudo gratuito. Eu não gosto. Eu gosto de pagar as coisas que não sejam baratosfera. O local não valia a pena. A gente recusou. Eu falei, ó, se arranjar um lugar melhor, a gente topa, mas esse aí... Aí ele vira para mim assim, Bolas, veja bem, esse meu imóvel nem vocês não aceitam, essa situação é precária. Eu falei assim, quer dizer que você já teve uma opção de coisa que você já teve envolver com isso, ninguém quis. Eu assim, sim. Quer dizer, ele estava achando que só porque é gratuito. Agora, eu virei para ele e falei assim, olha, nesse caso, a gente poderia estudar, se você dá, para a gente vender, apura o dinheiro e compra em outro lugar. Mas eu não vou fazer isso, você é que deve fazer isso. Põe ele à venda, vende bem barato e compra em outro lugar, porque assim você vai ficar mais tranquilo. Porque mexer nisso aí não dá. Há certos lugares que tem um estigma tão forte que não vale a pena desestigmatizar. O esforço que você vai ter, a gasolina que você vai lançar para queimar aquilo, é muito caro, é muito dinheiro, é uma fortuna. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, veja, existe um limite para o processo de pesquisa. Entendo. A qualificação do objeto. Então seria tipo uma valoração do objeto. Pode ser assim? Porque o senhor escreveu aquele verbete, se eu não me engano, acho que é aperitivo intelectual, que é o processo do livro, né? Fazer aquela prospecção inicial. Eu faço prospecção de tudo. Mas o senhor quer dizer para tudo. Mas agora, aqui. nós não podemos perder tempo com aquilo que seja secundário, rebarbativo, repetitivo, que não interessa mais. Uma coisa ultrapassada, superada, isso é bobagem. Nós temos que ficar naquilo que seja o essencial para o momento evolutivo. E no caso, por exemplo, se o objeto for uma consciência, outra consciência? Tem consciência que não quer nem que você inicial? chegue perto dela. Tem gente que tem até medo de mim. Mas o que seria... Tem gente que eu passo aqui, ele passa 2 quilômetros de distância. O que seria a prospecção Sempre inicial? A minha vida foi assim, por causa do processo de parapsiquismo. Olha, quem é mais renegado ou que não chega perto, igual o diabo que foge da cruz, quem é essa cruz? Em primeiro lugar, na vida humana, são sensitivos. Quando eles são sinceros e autênticos. Em segundo, os psiquiatras. Em terceiro, os psicólogos. Não Isso é a entendi, vida. professor, o que o senhor quis dizer.
As pessoas, por exemplo, que evitam o psicólogo, que evitam o psiquiatra, que evitam o sensitivo. Entendi. Tem gente que não quer chegar perto da gente, morre de medo. Tá, mas... Não fala nisso aí que eu não quero, não fala nesse cara que eu não quero. A consciência dele pesa se falar no meu nome. Mas no caso... Tudo, ó, eu tenho 60 anos de praia. Mas no caso, sim, por exemplo, eu vou fazer essa abordagem dentro de sala com outra consciência. O que seria exatamente? Seria o acoplamento e você vê a situação dela ali, principal, que ela precisa? Primeiro você tem que ver o que é a consciência. Por que é que você vai fazer isso? Deve ter um objetivo. Sim. Antes do objeto existe um objetivo. Sim, é verdade. Viu? A coisa muito séria é pensar nisso. Objeto e objetivo, tá? Antes do objeto existe o objetivo. O objetivo é a meta. Qual a razão? Isso é verdade. Por quê? Qual o assunto? Entende? Entendi. Para você ter chegado ali. Sim, que daí já direciona, nada é feito assim, avoadamente ou de modo de imaginação. Pesquisa real, tudo é pensado. Sim. Entende? Não existe pesquisa boa em arte. Isso é bobagem. A pesquisa, ela tem que ter questionamento, refutação, confutação. A arte não é assim. A arte é um processo dogmático. A pessoa faz e deixa lá, está aqui. E aquilo é da imaginação da pessoa. Agora, a briga só fica por aquilo ali. Você vai ver uma pintura, as nuances de uma cor. Isso e aquilo. Não. Que é isso? Agora, cozinhadinho de criança é mais ou menos assim também, né? Obrigada. O senhor estava falando sobre essa condição do medo que as pessoas têm, né, do sensitivo, do psiquiatra e do psicólogo, né, nessa ordem. Eu já observei, por exemplo, na experiência que eu tive lá em Londres, eu sentia esse receio das pessoas, né, que elas perguntavam: o que você veio fazer aqui, o que você faz aqui, colegas de trabalho. Escuta, eu estou falando das pessoas de qualificação. Eu não estou falando daquelas em geral, porque se você falar em geral, o serial killer, ninguém quer chegar perto, morre de medo. Mas... O assassino grandão que está ali, às vezes o delegado, às vezes o ditador, todo mundo tem medo de chegar perto desse cara, mas estou falando, é o profissional mesmo, do ponto de vista normal, equilibrado da sociedade, isso é um fato. Mas o que eu tinha observado, a minha experiência foi assim, eu evitava falar dessa condição do que eu estudava lá, né, na IAC, quando eu estava lá em Londres. Aí o que eu pensei? Uma mentira branca. Eu estudo psicologia. Uma espécie de psicologia, né? E dava medo de qualquer forma. As pessoas lá tinham medo. Você vê mais do que os outros. É perigoso chegar perto de você. Não, assim, agora, ó, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, se você falar em morte, isso é mal visto. Morte de gente, morte humana. No Oriente, em certas áreas, se você falar em assediador, isso é mal visto. Todos são os costumes, meios, costumes, usos. Enfim, isso que eu chamo de idiotismos culturais. Mas sabe que eu fiquei com uma dúvida, que eu até queria perguntar para o senhor, pela sua experiência. Eu não percebi isso aqui no Brasil, é muito mais aberto, né? Você fala que psicologia é muito mais normal, as pessoas não têm esse receio, pelas minhas experiências, não são muito grandes. Mas lá foi gritante. Você falou que era psicólogo, eu achei que era menos mal. Eu não quis ficar nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, por causa dessas coisas. Porque aqui é mais aventuroso. É um país que não tem tanto tradicionalismo. Quando tem tradicionalismo demais, há muito conservatismo, conservadorismo. E até aqui está congelado. E outra coisa, você não vai mudar esse negócio, é preciso ter escola para fazer a reeducação. A gente vai perder muito tempo. Então veja, a Europa é um museu grande. Entende? Querendo ou não. Esse medo é em função desse tradicionalismo? É como se a psicologia fosse uma coisa ainda nova para eles, é isso? Isso ainda demora muito. Agora aqui, há pouco tempo comecei a ter TENEPS. Mais um, todo dia tem um assim, né? Há vários dias venho observando no meio da escuridão com CX em grupo ao meu redor. Coisa que não acontecia antes e como constante uma luz amarela de forte intensidade que sempre se localiza no meu lado direito. Minha dúvida é, durante a TENEPS, sempre o meu filho de 2 anos que dorme no quarto ao lado acorda no mesmo horário, berrando e com grande dificuldade para dormir novamente. Pode ser assédio? Ele tem dúvida.
Olha, você está ingênuo, seu inocente. A luz amarela do meu lado pode ser o amparador? É recomendável continuar fazendo a TENEP no escuro? Qual a orientação para ajudar no sono do meu filho? A primeira coisa é a seguinte, olha, você deve insistir. Está muito bacana a sua condição. Você está começando há pouco tempo e já está fazendo o desassédio do seu filho de 2 anos, né, que ele falou aqui, né? Isso é, 2 anos. Agora, veja, isso é o máximo. Outra coisa, seu filho é sensitivo. Você tem que abrir o olho, encaminhá-lo. Logo que ele começar a entender das coisas, faz ele fazer o estado vibracional. Mostra para ele a energia, que é aquilo que a gente fala. Qualquer coisa, conversa com a turma da Evolucim. Isso vai ajudar. Agora, o que você pode fazer até lá? Você deve, quando ele estiver dormindo, você chega lá e faz um arco voltaico sem ele perceber. Ou pelo menos transmita a energia sua, exterioriza em cima dele. Isso vai ajudá-lo. Isso que ele está tendo é uma espécie de terror noturno devido ao problema de você estar assolando a extrafisicalidade ao lado, no outro quarto. Isso aí faz parte, está levantando a poeira. Tudo indica que você ainda está nos primeiros 6 meses. Pelo menos se supõe, né? Que ainda está. Então, isso é normal. Você vai superar isso tudo se levar a coisa séria. Você sugere, no mínimo, a realização de 20 EVs por dia. Como conseguir tempo para tal? Qual seria a duração de tempo de cada EV? Considerando que requer relaxamento e concentração. Não. Você pode fazer, com o passar do tempo, você faz isso no minuto. E outra coisa, instalar o EV vai ser em alguns segundos. O problema é insistir. Trabalha mais que você vai chegar lá. Agora, quanto a esse negócio de tempo, se você é escravo do tempo, a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte, comece a estudar o tempo, cronologia. Uma pessoa que reclama do tempo é porque burralda, burrilda e burroide quanto à cronologia. Quem faz o tempo? Quem faz o horário? Somos nós. Tempo não manda na gente, é a gente que manda nele. De modo que quem reclama de tempo é boboca, é desorganizado. Eu te pergunto, você tem a síndrome da dispersão consciencial? Eu não sei, eu não conheço, tenho que examinar. Dentre as questões dos filósofos, com parapsiquismo, poderiam citar Pico de la Mirandola como, né, como exemplo. Aí, Arlindo, o que você fala? Fala sobre ele, o Pico. O que é que você acha dele? Tem muita gente que fala bem dele mesmo, realmente, mas eu achava ele secundário. Que eu sei que ele foi renascentista, né, mas não... E para a época ele era fora de série, muita gente falou muito bem dele e tal. Tem também o Vico, lembra do Vico? É o Vico italiano também, é muito sério. Também, mas é tudo ultrapassado, já era. Agora, citando o Arlindo, estão falando dos filósofos, citaram você aqui, tá vendo? Você já tem um colega antigo aqui, Citando o Arlindo, os filósofos modernos que admitem o parapsiquismo são boicotados e marginalizados pela intelectualidade acadêmica. Ver Teilhard de Chardin e Pietro Baldi. Como o professor analisa isso? Olha, se eles são esnobados pela academia, é porque eles são melhores. Isso é a primeira coisa. Então, todo mundo que é esnobado pela universidade, ele é fora de série. Deve ter alguma coisa, é preciso a gente ver. Ele é singular. Podia ver se ele é bom mesmo. Pietro Baldi, ele era bom porque mexia com o processo de energia, entendia isso até um certo ponto. Agora, Teilhard de Chardin, ele ainda era muito catolicão para o meu gosto. Um teletertuliano assustou-se com Exu. Pergunta, aqueles outropismos, todos citados na obra, o abismo de Ranieri, aquilo tudo existe mesmo daquele jeito, ou é meio fantasioso? Tudo é fantasioso. Por quê? Essas coisas existem pela fantasia, é o processo da organização da imaginação da pessoa, ela muda e faz. Você precisa estudar a morfogenia das dimensões, que é a morfologia das dimensões. Por exemplo, as alterações, mudanças e transfigurações do psicossoma, e a mudança exterior, que é o caso da Veronesa, que é especialista nisso, para mudar o ambiente. E outra coisa, o ideal seria você sair do corpo e dar um jeito de ver, numa dessas comunex até secundárias, como é que existe aquelas maquetes vivas
elas são vivas. Eles fazem aquilo tudo, e aquilo ali não tem. Parece vivo, porque o negócio movimenta. Então é uma maquete que parece que está tudo ali na sua frente. Há uma materialização do processo. Extrafisicamente existe muito isso. Então, o problema todo é o seguinte: quando é um caso igual ao abismo lá do Ranieri, é baratosfera pura aquilo. Baratosfera. São os infernões extrafísicos que ele tentou reproduzir e expor. Esse aqui é o livro dele. O verbete de hoje, como ele tem a ver com interpretação, que eu estava vendo aqui no dicionário, né? Que tem hermenêutica e exegética. A hermenêutica aqui está com uma interpretação de texto do signo. Agora, a exegética, a interpretação minuciosa de um texto e da obra. É maior. Então, ela é maior. Né? Eu não estou falando aí da analítica. Existe analítica antes. Analítica ainda é pior ainda. A analítica eu acho mais técnica. Que ela tem a ver com a interpretação. Agora, a fundamentação das argumentações de defesa das pesquisas. Isso aí é que é o bom para chegar lá. Aqui, isso já seria o coroamento. É a cereja do bolo. Na fatologia está falando. Aí já culmina a pesquisa, entende? Na fatologia aqui está falando de escrutínio escancarado da analítica, da hermenêutica e da exegética. Né? A analítica está aqui também. Aí, está tudo aí. É a primeira que eu coloquei, porque ela é maior. Quais são as gradações do estado assediado? Gostaria de saber dos estágios do processo intermediário entre o semipossesso e a isca inconsciente. Não. Aqui o problema é o contrário, né? É a isca inconsciente para chegar no semipossesso, no possesso, no doido, no perturbadão, não é isso? E no desô total, não é isso? Mas a isca inconsciente é a que a maioria é. Isca inconsciente, 90% da humanidade. Entende? Começa por aí. Aí você vai começar a entender o resto. Agora, a isca consciente, por exemplo, é o Arlindo. Não é isso? Isso é uma isca inconsciente. Por exemplo, os epicons são iscas inconscientes. Os tenepsistas são isca inconsciente. Os ofiexistas são isca inconsciente. Consciente. Então, veja, existem os inconscientes e os conscientes. Agora, por exemplo, a pessoa está começando a fazer tenepse. Ela pode ser inconsciente e consciente ao mesmo tempo. Mas o caminho dela é ficar cada vez mais lúcida, consciente com o processo. Então, agora, quais são os estágios? Vamos agora entender aqui. Uma isca inconsciente, 90% da humanidade. Agora, existem uns outros que começam a ter uma leve, vamos dizer, o arrebatamento, como a gente chama, só superficial. Às vezes, durante uma manhã. Já tem o outro que às vezes fica uma semana. Então existe o assédio de 5 minutos, 5 horas, 5 dias, 5 semanas, 5 meses, de 5 anos, de 5 vidas. Tudo isso existe. Tudo é um processo de assédio. Então, a interassedialidade consciencial, ela é complexíssima. Cada pessoa tem que ser vista como é. Você arranjar uma pessoa desassediada, permanente, é o desperto. São das coisas raras da Terra. A maioria nós temos assediados, impermanentes. Quer dizer, eles são permanentes de vez em quando. É os 5 minutos, 5 horas, 5 então, dias. Você podia estender mais, que ele é as duas coisas. Não, ele é duas coisas, porque quando ele está começando, ele... vamos dizer, ele se afirma, ele exterioriza, ele abre a chance do processo. Ele se abre todo, acaba com o encapsulamento mesmo inconsciente dele. Nessa hora, se ele não tiver cuidado, ele vai ter mais assédio, porque ele vai atrair. Está começando a mexer com as energias todo dia, aquela coisa toda, ele vai atrair. Por isso que os 6 meses são sérios. O povo pensa, quando a gente fala os 6 meses da tenepse, que é apenas devido ao assédio. Mas não é. É quando a pessoa abriu as comportas. Ela abriu a ponte levadiça e o castelo está devassado. Qualquer um pode entrar. Você está entendendo o que quer dizer? Não é lógico isso aí? Então, nessa hora, a pessoa pode ser isca inconsciente. Ainda. Depende dela. Já tem gente que já entra dominando isso numa situação, esses já não são mais isca inconsciente. Agora, isca consciente, a maioria de nós todos temos que ser.
Até o evoluciólogo, o desperto, tem que ser uma isca consciente. Como é que é consciente? Como é que ele vai fazer, por exemplo, uma abordagem a alguém? Que é o problema da antessala aqui. É preciso, às vezes, ter uma isca. Ele vai bancar a isca. Ele vai ser a consim cobaia aí da cons. É uma saída. Tem lógica? Eu acho que com isso a gente esclareceu alguma coisa aí. Agora, o ideal é você pegar todos os verbetes que nós já temos, que debaixo do título está entre parênteses assim, para patologia. Você vai entender. Olhe os verbetes, e outra coisa, eles são dezenas, é um monte deles. Debaixo do título do verbete está, entre parênteses, a palavra para patologia. Estou dando uma. Acho que dica maior do que essa não é possível, né? Eu estou dando tudo mastigado, tá tudo bem. Essa que é a geopolítica do assunto de pesquisa. Valdo, queria dar duas sugestões e entender aqui uma coisa que você fez na página 22, na laboratoriologia. Laboratoriologia, o laboratório conscienciológico da auto-organização. O que você quer? Eu estava lendo aqui, assim, antes de eu chegar na auto-organização, eu já achei que era o do cosmograma, né? Aí eu vi a auto-organização, aí eu queria que você explicasse por que é o da auto-organização, a relação dele com a abordagem da antessala. O que nós estamos falando? Abordagem da antessala. Quem vai abordar? É uma pessoa que tem que ser mais lúcida. Para fazer uma abordagem, é um processo de pesquisa, de experimentação. A pessoa tem que ter método. Se ela não é organizada, que droga é? Ela não serve para nenhuma dessas séries de pesquisa. Nem para o Law e Order, nem para o Cross e Jordan, para nada. Ela não é uma boa detetive, ela não tem organização. Então, a auto-organização falou em pesquisa, falou em ciência, falou em investigação, falou em experimentação. O laboratório da auto-organização é inevitável. Agora, em tese, para quem é que não precisa de auto-organização? Em tese, eu já devia te responder para você desse jeito. Olha só, essa pergunta não tem procedência. Ela não é pertinente. Por quê? Todo mundo precisa de auto-organização. Mas aí você viraria para ele e falaria assim, mas Valdo, se você fizer isso, você tem que colocar em todos os verbetes. Isso aí fica rebarbativo. Você está entendendo? Você ia acabar comigo. Por isso eu falei em segundo tempo. Eu não agora, falei no então, assim, primeiro. nesse sentido, a auto-organização ela até vem antes da abordagem da antessala, né? Você tem que ter isso para poder partir. Você entendeu, né? A intenção é essa. Sim, mas você entendeu também, isso, né? Eu entendeu, né? sugiro de acrescentar aqui o do cosmograma também, né? Na laboratoriologia. Agora, o cosmograma é uma coisa mais do que óbvia. Já a auto-organização já é mais sutil. Na colegiologia também tem o colégio invisível da cosmologia. Colegiologia, o colégio invisível da experimentologia, o colégio invisível da tecnologia, o colégio invisível da paratecnologia, o colégio invisível da fenomenologia. Não, é uma coisa que está enriquecendo a outra. Aí eu sugeria também colocar o colégio invisível da cosmoanálise, né? Que também também, mas o problema é o seguinte, quando a pessoa está na antessala, ela ainda não pensa em cosmoanálise. Foi por isso que eu não coloquei. Cosmoanálise é quando a pessoa é veterana, é grande. A pesquisa, então, já aprofundou, ela já está vendo, ela já passou por vários horizontes. Aqui não, a pessoa está no primeiro horizonte, ou seja, então, o laboratório da é o primeiro nível. É a mesma coisa também, né? É o primeiro passo, entendeu? A gente tem que calibrar a situação. Eu procuro, às vezes, calibrar o negócio de acordo com aquilo que precisa. Professor? Sim. Letra B, aqui em cima. Aqui, letra B. Oi. Como que eu poderia aproveitar esse verbete, essa abordagem da antessala para o receptivo aqui do CAEC? A primeira coisa é a hora que você vai cumprimentar a pessoa. Aonde? Qual lugar? Que palavra que você usa? Quais as observações iniciais que você vai dar para essa pessoa? Uma outra coisa, nada disso é igual para todo mundo, tá? Cada um é de um jeito. Aí então o negócio é muito sério. Então a primeira coisa, você tem que arranjar um local que é o Lava Jato.
o receptivo aí tem que ter um local, um lava-jato, um local bem receptivo, ou seja, um conceptáculo. Não, mas um conceptáculo bonito. Isso é a primeira coisa, da antessala é isso. Então, a antessala é a hora que a pessoa passou o portão. Tá certo? É ali que começa. Ela vai encontrar o quê? Então, devia ser um lugar que tivesse flores, um lugar agradável. Você falar também tudo aberto. A pessoa que for colher, ter rosa no vestido, cores claras, alegres e primárias. Nada de marrão. Entendeu? Um negócio, nada de cemitério. Lembrar que aqui não é necrópole. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, eu vou te dar, existe uma coisa inicial. Alguém quer dar opinião? Qual é a primeira coisa? Tem uma coisa que é superior a tudo. O quê? Sorriso. Não, vamos um por um. O que é? Sorriso, acabou. Que é esse que nós usamos lá no holociclo. A única coisa que a gente exige para uma pessoa entrar no holociclo é dar um sorriso. Então, no acolhimento básico é o sorriso. Pois é. Agora, e no acolhimento, de que forma esse acolhimento pode ser mais técnico? Pois é, começa pelo sorriso, João. A parte técnica aí é essa. Agora, você tem que ver o resto. A primeira coisa, com o passar do tempo, você vai classificar os tipos de pessoa que aparecem. Existe o artista, a criança, o família, o cientista, o pesquisador, o olheiro. Existe aquele que é hostil, existe aquele que é favorável, existe aquele que conhece alguma coisa, aquele que não conhece nada, existe o curiosão, existe aquele que não quer saber de nada, está aí que está acompanhando a outra pessoa, é um problemão, está danado da vida. Tudo isso você tem que ver com o tempo. Então, é uma análise conscienciométrica, antes de mais nada, à primeira vista. Existe o amor à primeira vista e o ódio à primeira vista. Isso faz parte do passado da pessoa. Então, o ideal é ficar só com amor. Agora, o que é bom nisso é que você não está fazendo uma interfusão. Você está fazendo um acolhimento para mostrar. Agora, ó, pegue aí livros que mostram como é a pessoa que é o receptivo turístico. E aperfeiçoe, porque os receptivos turísticos ainda não são ideais, não. Aperfeiçoe o que é que tem lá. Vale a pena. Em termos de abordagem de antessala, se a gente falasse dos colégios invisíveis, eles não são, de certa forma, uma abordagem inicial? De antessala, a vovozinha, não são, não. Mas, para quem está começando... Que é isso? Para quem está começando, já vai falar em central extrafísica? Tá danado. Não, colégio... Não, você pensou? O cara chega aqui e fala assim, ó, até amanhã você tenta se tornar um serenão. Mas eu não. Senão não te atendo mais. Os colégios... Não, os colégios invisíveis, para quem... Professor. Colégio invisível é uma coisa, mas agora central não. Não, é colégio. Foi colégio. Colégio invisível a gente está falando aqui, ó. Mas o senhor coloca alguns aqui. De certa forma, o colégio, ele é uma abordagem inicial para quem está começando a divulgar a sua pesquisa, a trocar aquela pesquisa também. Mas nós temos que colocar o colégio para ajudar os caras que vão fazer a pesquisa. Eu, se pudesse, eu colocava serenão, evoluciólogo, tudo aqui para ajudar as pessoas que estão fazendo a pesquisa. Que a reeducaciologia, ela começa pela pesquisa. Mas daria para dizer, então, que o colégio, uma das funções dele é essa abordagem de antessala também? É isso. Não há dúvida que é. Da experimentação é isso. Agora, não é central essa física. Não, eu falei colégio. Paulo, na página 22, trinomiologia. Podia falar um pouquinho? O trinômio, ações, reações, opiniões. E o trinômio, clareza, objetividade, realismo. O primeiro. Ações, reações, opiniões. Você faz uma ação, ela sempre provoca uma reação. E com aquela reação, cada um tem a sua opinião. Isso é a vida. Para fazer análise, para fazer pesquisa, para fazer experimento, isso mexe com todo mundo. Qualquer coisa que você vai fazer, independente de experimento. Para viver a vida, para sair na rua é assim. Você passou na rua, está dirigindo um carro. Se você fizer uma buzinada alta,
vai ter uma reação. Se você passar com calma, se alguém for examinar você, vai ter outra reação. Agora, cada um vai ter uma opinião a respeito de você dirigindo o carro. Assim é a vida, tudo é desse jeito. Agora, nas abordagens, isso aí é seríssimo. Uma pessoa, às vezes, vai trazer um assunto para você pesquisar e ela já tem um ponto firmado. Então, veja, além da ação que ela quer que você entre, ela já tem uma reação pessoal, com uma opinião firmada. Tudo isso existe. Você não. Você vai fazer uma ação diferente da dele, com uma reação que pode ser diferente da dele, alcançando uma opinião também que pode ser totalmente diversa daquela pessoa. A vida é isso. Antessala, então, é seríssimo esse trinômio. Para a maioria de todas as nossas atividades e ações, nós precisamos disso aí. Ações, reações, opiniões. O que vocês acham? Tem lógica isso que eu falei? Qual a melhor forma de apresentar as neurociências, conscienciologia e projeciologia numa redação de um jornal ou de uma TV? Falando a verdade daquilo que a gente pesquisa. A verdade nua e crua. Tudo que a gente pesquisa e acabou. E com isso a gente tira as rebarbas do obscurantismo, do lusco-fusco do conhecimento, do mal-entendido das pessoas a respeito da gente. A hora que nós fizemos o tertuliário, quiser fazer mais pesquisas sobre e piadas sobre o processo de extraterrestre, mas não está dando jeito, não. O tertuliário praticamente calou a boca de muita gente sobre isso. Iniciei a TENEPS em 1999. Na época, com 22 anos, contra as orientações do senhor, pois ainda estudava, não tinha uma duplista e trabalhava muito. Mantive a TENEPS por 2 anos aproximadamente. E, em função de desgaste, abortei o processo. Quer dizer que o papai estava certo aqui, né? Como consequência, tive alergia, sofri assédio e um refluxo energético violento. Eu expus isso para você. Estou sem coragem de recomeçar. Pode me dizer algo a respeito? Olha, quando a pessoa vai começar, a gente não fala nem sim nem não. Quem deve é a pessoa depois de ler o manual da TENEPS. Quando a pessoa vai recomeçar, aí é que eu nem estou presente. Essa eu não embarco. É só você que pode saber o que você deve fazer. Eu acho, só agora, a minha opinião agora de seu avô, ou seu bisavô, né? Você na minha condição de bisneto. Observa só uma coisa. Você agora, se for enfrentar a TENEPS, vai ser muito diferente daquele menino de 22 anos. Já tem 99 para cá, ele já está com 32 na minha terra. Você é Balzaco. Então, balzaquiano. Então, agora, o que se passa? Se você ainda não amadureceu, o seu cérebro agora já está consolidado. Com 26 anos, é uma consolidação da biologia do corpo do homem. Então, está tudo acertado. De modo que você está mais preparado do que naquela época. Agora, só tem uma pergunta cretina. A sua intenção é melhor do que naquela época? Porque alguma coisa deve ter falhado na sua intenção para você ter fracassado. Agora, acho que tudo é possível, né? Mas não sou eu que vou dizer para você que deva começar. O recomeço, se é difícil a gente falar para a pessoa começar, é muito pior falar para recomeçar. Está certo ou está errado? Não é verdade? Boa tarde. Mas olha, quem é que está mais aí? Eu posso ler mais um aqui? Professor. Quais as decisões mais importantes na existência de uma pessoa? É da profissão? São as companhias? Ou são aquelas específicas em qualquer área da vida que implicam na superação de um aspecto específico? Olha, as decisões mais importantes da existência de uma pessoa depende do momento evolutivo dela. A gente não pode dizer que é isso ou que é aquilo. Depende do momento. Há decisões, por exemplo, na vida de certa pessoa que foi quando ela tinha 20 anos. A outra só aconteceu aos 50 anos. E por aí vai. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Estou falando de decisões grandes, mega decisões. De modo que isso aí tem que estudar, não é bem assim. Mas, por favor, Adelô.
voltando ao assunto da ação e reação, tem aquelas pessoas que já vêm de caso pensado. Ao chegar no escritório, ela já passou por vários escritórios, 5, 6, e faz aquela pergunta capciosa, que quer que você responda o que ela quer. E nessa situação eu tive a oportunidade de dizer, o que você quer? Quer que eu diga para você a resposta que você quer ou quer que eu embarque no que os outros já vêm falando para você? Sei, mas daí, está tudo certo. Não, mas é interessante. Já vem de caso pensado, é isso que eu quero dizer. Escuta, estudo é normal. Mas veja, existe uma ação, uma reação e opinião. O que eu estou falando é que isso existe em tudo. Isso que está acontecendo com você, eu tenho isso o tempo todo, tem gente que vem para confirmar. Agora, o pior que havia era no movimento espírita, que eles pediam a mensagem para a pessoa, através da mensagem, ela servir daquilo, como se o juiz que te desse dado a entrada para arrombar a casa da pessoa e ver tudo que tem lá dentro. Está entendendo? Aquele processo do juizado que tem, que não, nós só podemos entrar na casa se o juiz permitir. Aí eles vêm. Então tem pessoa que quer que a gente dê uma mensagem, pelo menos era assim comigo, com o Chico, tudo, com muita gente. Eles vinham para a gente dar uma mensagem, com aquela mensagem, ele ia passar o carro dele, o tanque, em cima de todo mundo, e a culpa sua. Não, ele falou, está aqui. Então ele passava toda a responsabilidade para quem recebeu a mensagem. Você está entendendo como é que é? É isso que eu quero dizer para você, o que ele quer que a gente embarca na dele, na condição mas isso dele. aí já é outra condição, entende? Mas agora, veja, dentro desse mecanismo, desse contexto, existe a ação, a reação e a opinião. Agora aqui, tenho muito mais facilidade em ter clarividências viajoras do que projeções conscientes e semiconscientes. Posso fazer uma abordagem da antessala, pesquisística, preliminar de algum objeto, holopensene ou consciência específica, através da clarividência, mesmo sem nunca entrar em contato direto com o objeto? Sim. Como otimizar minhas pesquisas através desse parafenômeno? Como acolher os dados recebidos sem receber assédios que venham por tabela? Pois é, a primeira coisa. Se a clarividência viajoura fosse boa, ela já teria dominado todas as pesquisas do mundo. Elas não são as ideais. Ajudam em certas condições, mas elas são muito complexas. Elas exigem muito. Por quê? É o seu mental soma que vai lá e torna a sair, e torna a voltar. Isso aí é uma das coisas mais difíceis. Sair de psicossoma já é duro, sair de mental soma é muito mais difícil. Sair de mental soma, que eu estou falando, isolado, puro, não é fácil. Então o problema todo é o seguinte: se você tem clarividência viajoura séria, a primeira coisa que aconteceria, você não ia fazer essa pergunta. Eu sou obrigado a ser realista aqui, eu não brinco com saúde de ninguém e nem fenomenologia de ninguém, vamos falar a coisa séria. Se a clarividência viajoura sua fosse mais de veterano, de alto nível, essa pergunta não teria sido feita. Ela não precisa, você já teria respondido. A própria clarividência, ela já mostra essa realidade. Por que isso? Veja se tem lógica. Quando a pessoa sai pela clarividência viajoura, ela está saindo com o mental soma. O que é o mental soma? É o paracorpo do autodiscernimento. Então, o máximo de cons magnos que a pessoa tem está funcionando ali dentro daquele fenômeno. Vocês estão entendendo a lógica disso? Então, pondera bem nisso que eu estou falando para você. Agora, você pode otimizar o seguinte: começa a fazer e passar a pentear com pente fino as suas experiências. Coloca isso, se você ainda não colocou, no laptop. E veja todos os excessos, exageros, mal informações, más interpretações. Melhora a sua hermenêutica, a sua analítica. Tem que dar um jeito nisso, para você melhorar os fenômenos. Agora veja, os parafenômenos são complexos mesmo. Então, isso está acontecendo com você é mais do que normal. Agora, precisa saber o que é que tem de excesso, de exagero nisso. Porque a sua clarividência viajoura ainda não está totalmente confiável. Se ela estivesse, não teria pergunta.
Vocês estão entendendo a lógica disso? Eu acho que ele vai entender o que eu estou dizendo. A intenção aqui é clarear mais o máximo que a gente pode em poucos minutos, que é o que a gente faz. Eu já atendi até agora, nesse dia dos namorados, 22 perguntas. Hoje está no dia. Vocês vão falar que é por causa do feriado, é isso? É sempre assim, né? Ou é por causa do tema? Eu sempre quero estudar. É o tema ou é o feriado ou as duas coisas? Hein? Não, mas é feriado. Muita gente tem o feriado dentro dela, não é fora. Mas para mim é feriado. Para o comércio é feriado. É um monte de gente, é feriado. Gente, os maiores feriados que tem não são institucionalizados. Bobagem. É feriado, sim. Então agora eu pergunto, é por causa do dia dos namorados ou é por causa do tema? Ou é porque ontem foi feriado e agora nós estamos no feriado de sanduíche? É isso? Então é o feriado de sanduíche. Seria esse? Isso explica mais? Que você é o seguinte, falou, vocês falam, não, é o tema. Outros falam, não, é o feriado. Professor, aqui na efeitologia, na página 22, o senhor coloca o efeito halo da abordagem das antessala. O que o senhor quer dizer exatamente? Seria o efeito na vida da pessoa? Quando não é nada disso. O que nós estamos estudando aqui? Uma interpretação inicial chamada abordagem da antessala. Sim. A hora que você vai fazendo a abordagem, aquilo cria uma série de repercussões. Isso é efeito halo. Por quê? Você está começando uma interpretação, uma pesquisa, uma experimentação, entende? Você está começando uma investigação. Vai dar um efeito halo. Todo o início vai desencadear o processo. Enfim, um primeiro passo, se a caminhada é longa, não vai existir ou não vai exigir uma série de passos, é o efeito halo. Você entendeu aí? Ah, entendi. Uhum. Esse é que é o efeito halo. Sempre tem o efeito halo. Não tem jeito. Amplia. Agora, o pior, às vezes, do efeito halo é a hora que você desanca com aquilo e começa aí, desborda tudo, que o negócio sai dos eixos. Esse efeito halo, às vezes, é até patológico. Professor, aqui, letra A, rosa. Aqui. Pode falar, eu sei que você está em cima, já estou sabendo. Outra coisa, não tem ninguém aí hoje, né? Professor, nessa mesma abordagem inicial, essa abordagem antessala, quais seriam os principais aspectos que deveriam ser abordados assim, de urgência, na psicologia, para que ela se aproxime mais da conscienciologia? A coisa mais séria que tem não é a abordagem em si, é qual a razão de ser de fazer aquela abordagem. É aí que você vai definir tudo, o resto vem depois, o resto sai na situação, que você já definiu. Então a primeira coisa é o seguinte, vale a pena fazer isso ou não? É antes de começar a antessala. Você está na soleira da porta cá fora, está no jardim, na entrada da casa, não entrou ainda na antessala. É aí que você vai definir, vale a pena entrar ou não? É isso que é a coisa séria. Agora, quando você está lá dentro, você não pode estabelecer normas muito rígidas para isso, que depende do que você vai analisar. Cada objeto de pesquisa varia infinito, pode ser de tudo. Pode ser uma coisa grande, uma coisa pequena, pode ser uma pessoa, pode ser uma natureza morta, pode ser um objeto à toa, pode ser um assunto. Então, cada um tem uma clivagem, uma abordagem, um modo de você fazer, lancetar, passar o bisturi para fazer a cirurgia. Porque o processo aí é cirúrgico, você sabe, né? O ideal sempre é a cirurgia. Nós não podemos fazer uma análise de pesquisa apenas ficando numa superfície de um processo, por exemplo, aí, ambulatorial. Você deu uma receitinha e ficou por isso. Isso não resolve. O negócio tem que ir lá e averiguar pessoalmente, ver a coisa, sentir, vivenciar a coisa. De modo que o problema é esse, cada um é de um jeito. Agora, você pode estabelecer certas normas. Uma que eu te falo que eu acho seríssima é essa. Jamais empreenda ou comece uma abordagem técnica
seja de investigação, experimentação, de pesquisa, com uma ideia firmada anteriormente. Quer dizer, uma apriorismose, apriorismo, uma ideia fixa. Não pode. Então, o primeiro passo é o abertismo, né? Primeira coisa, você está lá, você é virgem. Você acabou de chegar de um planeta a 1 milhão de anos-luz de distância. Você não sabe nada daquele lugar. 0 quilômetro. Então, está dando o primeiro passo para ver a situação. Então, aí você vai ver tudo mais seriamente, mais rápido. Isso aí ajuda. Vale a pena. É uma coisa inicial. Agora, cada caso, lembrando, tem as suas nuances particulares, específicas. Bom. Pode falar. Obrigada. Professor, aqui na página 21, Inconformática, a tributologia. Aonde que está isso? Página 21, Conformática, a tributologia. Atributologia. Predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento, quanto à autoexperimentologia. Pode clarear, por favor? O problema todo é o seguinte: você vai fazer uma abordagem na sala, é dentro da autoexperimentologia. Sendo dentro da autoexperimentologia, o que você precisa? Usar suas faculdades mentais, antes de mais nada. Notadamente o seu discernimento mental soma. É isso que eu quero dizer, está tudo óbvio. E outra coisa, lá está escrito, ó, abordagem na antessala, autoexperimentologia. Aqui, ó, está falando, atributologia, autoexperimentologia. Está tudo correto. Está certo? Professor? Sim. No caso da TENEPS, antes da TENEPS, muitas vezes a gente pode fazer aquela antessala ou aquela autorreflexão antes de entrar na TENEPS para poder até mesmo entrar com um pensamento mais regulado, mais firme na assistência e não tão egocêntrico, né? Você pode despejar aquelas pendências que tem, deixar tudo de lado e entrar mais. Isso é muito muleta ou é uma abordagem muito interessante? Você... Não, o problema na questão da TENEPS, você viu o manual da TENEPS, onde é que a pessoa se situa lá dentro. Uma pessoa, às vezes eu perguntava para o povo, quando eu lancei o livro, logo de início, perguntava assim, olhando esse manual que está aí, qual é o percentual que você se envolve com ele? Se a gente for colocar você aí dentro, qual é o percentual da sua pessoa nesse manual? Ele responde a você em qual percentual? Isso às vezes é que seria o ideal, é a pessoa ver. Porque isso varia de pessoa para pessoa de uma maneira impressionante. Porque as próprias 24 horas do dia poderiam ser, as outras horas do dia, né, poderiam ser uma abordagem de antessala para a própria TENEPS sempre, né? Pode. Tem muita coisa nesse sentido. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que as pessoas não devem viver de afogadilho, com impulsividade, assodadas, está entendendo? Com precipitação, quando vão fazer um estudo. Seja um estudo teórico, seja um estudo prático, uma abordagem mais séria, uma investigação, tem que haver ponderação. Sem ponderar, sem reflexão, sem o processo teórico, a parte vivencial fica no buraco. Eu sempre falo, a teoria é apenas 1%, mas ela é insubstituível. A gente tem que entender isso. É a teoria que faz, vamos dizer, a evitação das rebarbas, dos erros, das repetições à toa. É a teoria que evita a pessoa tentar redescobrir a roda, perder tempo com essas coisas. Então, esse 1% é seríssimo no 100% de pesquisa. Entendeu o que quer dizer? Então, nesse caso, a abordagem antessala é uma profilaxia, até mesmo a perda de tempo. Uma coisa séria, que eu também me bato esses anos todos para mostrar o processo de 1% e 99%, é o seguinte: há pessoas que só gostam de ficar na teoria. É aquilo que eu chamo de teoricões. Então, por exemplo, se uma pessoa tem 51% de teoria e 49% só de vivência, já começou, está tudo errado. Entendeu o que quer dizer? Agora, por isso que eu falo, teoria 1%, a vivência 99%.
Mas toda pesquisa prática, objetiva, etc., tem que ter 1%, pelo menos, de teoria, pra você saber. Então, é justamente esse 1% que vai evitar, por exemplo, que a Rosa vai fazer uma pesquisa daquilo que ela já fez. Senão fica aquela história da mensagem lá que eu recebi, que o homem e aquela turma calculou um monte de coisa, gastou um monte de dinheiro, porque ele queria acessar o cume lá da montanha, para lá em cima fazer uma construção. Então eles foram escolher esse flanco. E foi em frente, é o que estava perto do terreno dele. E eles começaram a trabalhar. Um tempão depois ele chega lá. Às vezes demorou meses, ou pode demorar até anos, depende do que você quer expor. Quando ele chega lá, está um monte de coisa já construído, o povo tudo tinha entrado pelo outro lado, que era mais fácil. Vocês estão entendendo? Outro flanco, outra abordagem, outro lado. Então você vai analisar as multifacetas e verificar aquela que é mais prioritária no seu caso. Esse é o caminho. Agora, eu conheci muita gente que fez isso, essa perda de tempo. Isso é igualzinho aquele caso, por exemplo, o problema de pesquisa. Vamos olhar uma coisa bem prática que envolveu Foz. Faz alguns anos, lá em Curitiba, que faz frio e que é muito úmido, eles criaram o Ligeirinho. O Ligeirinho, então, é uma estação que a pessoa pode ficar lá dentro esperando aquilo que passa, a condução pública, e o negócio funciona. Tem uma entrada, tem uma saída, que o negócio tudo bem feito. E aquilo, com o passar do tempo, eles fizeram uma armação, inclusive de vidro, com metal. Aí, começaram a querer distribuir aquilo para todo lugar. Mas não fizeram a avaliação do processo. No caso, mandar para Foz. Parece que para Foz vieram uns 15 ou 20, uns 16, não sei quanto. E eles não viram que aqui não tem nem aquela umidade e nem aquele frio de Curitiba. A maior parte do tempo aqui é mais quente. Então, fizeram o Ligeirinho, com o passar do tempo, ninguém entrava dentro daquilo. Você está entendendo? Porque tiveram depois que levar aquilo tudo, mandar umas carretas para levar tudo de volta. Quer dizer, uma vergonha absoluta do ponto de vista da engenharia, da logística, do processo. Alguém aí chegou a ver esse processo? Vocês viram? Viram? Lembra disso? Dá pena, quer dizer, burraldo, burrildo, burroide, tecnicamente, quer dizer, um processo profissional burro, grande, entendeu? Estou dando um exemplo do que é isso. Agora, uma abordagem inicial, era tão fácil. Agora, Foz serviu de quê? De cobaia. Eles não vão mandar mais Ligeirinho para cidade nenhuma que seja quente. O Rio de Janeiro vai colocar Ligeirinho? Em Teoriologia, página 22, como adaptar as teorias da metodologia científica ao paradigma conscienciológico, ou o professor as aceita sem alterações? Não. Nós usamos primeiro o paradigma consciencial. Depois o resto tem que se submeter a esse paradigma. Besteira isso aí. Primeiro o paradigma consciencial. É a consciência que manda. O resto vem depois. O resto é o resto. Na seção Tecnologia, página 22, quais as principais técnicas da abordagem inicial? Tecnologia, página 22. Vamos ver o que nós falamos. As técnicas da abordagem inicial, a técnica do detalhismo, a técnica da exaustividade. Nós já começamos a falar isso aqui, né? A abordagem inicial que eu falei. A primeira coisa não é a abordagem inicial só. É ver se vale a pena fazer pesquisa ou não. Então é na hora de definir a abordagem. Isso aí que eu vejo que é a primeira que você tem que olhar. Agora aqui, como o senhor avalia a personalidade do médium Divaldo Franco no contexto da conscienciologia? Não, ele não é da conscienciologia, ele é espírita e ele é lá da Bahia, fez a Mansão do Caminho, atualmente talvez seja um dos maiores líderes do movimento espírita no Brasil. Ele é um grande orador. E é também, hoje tem uma série, dezenas de livros que ele recebeu também. Agora, ele não tem nada a ver com a conscienciologia nossa, não. Ele é espírita, médium. E outra coisa, gosta muito de J. Cristo e das coisas todas. E tem uma obra de assistência social fora de série, que é a Mansão do Caminho, em Salvador.
Não sou tenepsista ainda, mas quero saber se o tenepsista, em função de compromisso, grupo kármicos, como viagem, pode fazer sua tenepse na casa de parentes ou em hotéis. Sim, mas não é o ideal. Nós já escrevemos sobre isso, já discutimos muito, isso aí é coisa primária. Todo mundo sabe. Agora, ó, quando uma pessoa ela é mascate, ela ainda tem dromomania, ela é obrigada a viajar demais, ela não deve fazer a tenepse. O dia que ela parar, é o melhor que faz. Porque um dos piores lugares para fazer tenepse é em hotel. E eu não estou falando pensão, não. E nem casa dos outros, não. Estou falando hotel. Presta atenção. Não é motel, não. Hotel. Presta atenção. É difícil isso. Então, a primeira coisa que a pessoa deve pensar é o seguinte: se é para eu fazer a tenepse, vai chegar um dia que a minha profissão não vai exigir mais que eu viaje. Então vai chegar a hora da tenepse. A pessoa tem que pensar nisso tudo e ver. Na clarividência viajoura, o mental soma se desacopla do soma e do psicossoma coincididos. Isto é, trata-se de uma projeção de corpo mental puro? Yes, é isso mesmo. É o paracorpo do discernimento que vai. Por isso que o negócio é sério. Em ciclologia, página 22, quais são as etapas do ciclo natural das pesquisas técnicas? Olha, aí tem uma série delas. Isso aí nós já andamos falando muito aqui, já pesquisamos muito. O ciclo, por exemplo, primeiro tem uma abordagem, depois você vai caminhando para aquilo, vai chegar um ponto que você passa o gargalo, aí entra num novo patamar, depois tem que ver o corolário daquilo, o que é que deu daquela pesquisa, se aquela pesquisa vai dar algum filhote, se vai dar algum princípio, se vai dar alguma lei, se vai dar outra hipótese, outra hipótese, outra hipótese, outra hipótese, se ela vai chegar numa teoria. Tudo isso é o caminho da pesquisa, a pessoa que tem que ver com calma. Agora, tudo tem o início do princípio do começo. Meu duplista faz mobilizações energéticas assistenciais, exteriorizando energia para hospitais, etc. Na hora do banho, embaixo do chuveiro, por mais ou menos 1 hora. Muitas vezes, quando estou em casa, nesse momento, começo a me sentir assediada. Isso pode ser, como no caso, há pouco narrado, da criança que chora com a tenepse do pai? Olha, tudo é possível. Isso aí tem que examinar. Utilizar as hidroenergias durante 1 hora no banho otimiza as mobilizações básicas de energia? Escuta, há muito tempo, mais de 2 décadas, eu já escrevi sobre o processo da chuveirada aeromagnética e hidromagnética. Você pode fazer no ar-condicionado e pode fazer no chuveiro. Isso é antigo, tem nos meus livros. Qualquer coisa, pegue o livro Projeciologia, que eu falo nisso lá. São técnicas que nós já temos há muitos anos já falado. Agora, nesse caso, uma coisa boa que seria bom é fazer uma pergunta um pouquinho cretina para o seu duplista. Como eu não estou falando o seu nome, eu acho que eu posso falar aqui. O caso é o seguinte, você vai perguntar para ele o que ele está fazendo no chuveiro. Sei lá. Precisa de explicar alguma coisa? Não. Porque se é uma chuveirada hidromagnética positiva da água, pode ser que seja uma coisa de alto nível. Mas então veja, isso é superior à tenepse que ele está fazendo? Seria a primeira pergunta. Agora, vamos supor que não seja, que lá no chuveiro ele esteja fazendo outras coisas. Tem fantasia sexual no processo? Se tem, há uma invasão no domicílio dele, tá certo? E por aí vai. Em Paradoxologia, página 22, quais são, na sua vivência pessoal, os principais tipos de objeto encaminhamento? Objeto encaminhamento é qualquer objeto que você pegou para estudar. Por exemplo, eu pego aqui esse chapéu e dou para você pesquisar. Ele é um objeto inicial, mas ele também é um encaminhamento. Primeiro, você tem que acolher. A primeira coisa, você dá um chapéu para a pessoa, ela vai pôr na cabeça, para ver se cabe na cabeça dela. Vai examinar, está na cara, né? Depois ela vai examinar qual a marca do chapéu, o que é que foi feito, qual o material que ele tem. Por aí vai. Agora, no fim, ele vai fazer o acolhimento. Ou ele vai ser favorável, que eu continuo com o chapéu, ou às vezes ele até vai gostar. E ele vai arranjar um chapéu. Onde é que você comprou? Porque eu vou comprar um igual. Então, veja, isso tudo é acolhimento da situação.
Eu quero dizer para a Cris, lá, que hoje nós batemos o recorde do tertuliário em matéria de pergunta. Nós chegamos a 30, é a primeira vez. O máximo que tinha aqui parece que era 27. Agora, preciso saber quantas perguntas vocês fizeram para ver se houve também o geral. Nós nunca chegamos a 50 perguntas. Então, hoje a gente vai ver, nesse Dia dos Namorados, pela primeira vez, depois de 7 anos, mas principalmente nesses últimos anos que nós estamos tendo aí o processo do online, já tem mais de ano, não é isso? É pela primeira vez bateu. São 30 perguntas que eu respondi aqui. São todas de hoje mesmo. 15 presenciais. 15? Então, ainda não deu para inteirar 50, está vendo? Nós já tivemos assim, quer dizer que foi 45. Não, nós tivemos 47, foi o máximo que deu aqui. Eu tenho anotado essas coisas já há muito tempo. Valdo. Sim. Agora, continua aquela minha pergunta. Foi o dia ou foi o tema? Fala. Eu? Por favor. Eu estava lembrando da tertúlia do outro dia de transitoriedade, que você respondeu para a Elizabeth uma pergunta a respeito de parasinalizadores evolutivos. Quando respondeu isso, você falou a respeito do autorrevezamento evolutivo e das metodologias de registro de todas as questões, justamente para ter em conta na próxima vida, ou nas próximas vidas. Esta antessala que nós estamos falando agora, ou seja, a abordagem de antessala, seria praticamente o ponto de contato entre uma coisa e a outra? Seria até certo ponto você pode considerar isso. Seria bom estabelecer algum tipo... Você não acha, Delu? Acho sim. O negócio pode ser sim. Pode ser feito algum tipo de, ou ter em conta agora, algum escuta, tipo... toda coisa nova, mais abrangente, grande, tem que ter antessala. Essa abordagem tem que ser feita. Não tem jeito. É o início do princípio do começo, é o primeiro toque, é a pedra de toque inicial, é o deslanche, é o gatilho, é o detonador. Não tem jeito. É tiro de meta, como dizem no futebol. Não tem outro jeito. Eu prefiro não falar de futebol agora. Não, mas a gente pode falar. Pode falar, vamos ver o negócio abrangente. Próxima grande. Partida, Brasil-Argentina, vamos deixar assim. A Argentina não está vindo muito psicossoma bem. Dele. Psicossoma argentino, portenho, vamos dizer, apaixonado. Eu vou deixar para falar com o Hernando isso depois. Tá deixa certo, aí. tá certo. Sou Valdo aqui no B. Mais uma pergunta a respeito disso. Nesse ponto, tem sentido uma consciência em forma individual de tentar elaborar alguma metodologia comum para ela própria, no sentido do registro? Não é isso. Cedo ou tarde, cada pessoa vai ter uma tecnologia pessoal. Aquilo que eu chamo da autotecnologia. Isso é inevitável em matéria de pesquisa. Isso faz parte do desenvolvimento evolutivo da pessoa. Não tem jeito. Por quê? Nós somos diferentes. Cada um vai ter uma metodologia, vai ter uma organização, entende? Mas justamente o que eu queria te dizer era isso. Eu, por exemplo, fazer para mim essa metodologia, apontando ao registro numa e a detecção na outra. Eu tenho a minha. A minha é prioridade. Eu olho tudo a prioridade. Não, isso aí não me interessa, não é prioritário. Mas e outra coisa, não tenho meio termo nisso não. É 880 comigo. Ou presta ou não presta. É agora ou não é. Eu decido tudo na hora e já sei o que é que eu quero. Mas nas tuas técnicas de abordagem, você está tendo em conta alguma questão particular da técnica de registro que você faz? Preciso de ver por que é que eu estou me interessando em fazer aquela abordagem. Primeira coisa é essa. A partir disso a coisa muda. Então, eu acho muito difícil, Oswaldo, você arranjar um sistema que sirva para tudo. As coisas são muito complexas no cosmos. E outra coisa, a coisa mais complexa do cosmos chama-se consciência. E outra coisa, é você. Você é o cara mais complicadinho que existe. Eu sei. Agora, o Arlindo também é, a Rosa também é, você está entendendo? A Kátia também é. Então, a consciência é complicadinha, é um problema. A gente tem que trabalhar.
Aqui, professor B. Quem é? Aqui. Pode falar. A gente pode dizer que a hipótese seria uma antessala da pesquisa? Como é que é? A hipótese seria uma abordagem da antessala da pesquisa? O que tem? A hipótese... A hipótese não. Ainda não é bem assim. Você não pode considerar que seja bem uma hipótese. A antessala ou a abordagem da antessala, ou você fazer uma abordagem inicial, ainda não é uma hipótese. A hipótese vai tirar daquela pesquisa que você fizer. Agora, se você tem uma ideia antes e você está fazendo uma pesquisa secundária, terciária, uma coisa maior que já avançou, isso é outra coisa. Aí você está chancelando ou negando a sua hipótese. Mas a hipótese ela tem que sair dali. Agora, uma pesquisa bem feita, abrangente, profunda, de objeto mais complexo, sempre ela não vai criar apenas uma hipótese. Quase sempre tem mais de uma. Isso é uma regra em matéria de metodologia de ciência. Isso a gente pode esperar. Então, a hipótese não deve ser considerada aqui de cara. Ela tem que ser considerada depois. Tá certo? Agora, vocês estão vendo, eu trago um assunto igual esse, que é para ajudar a turma que está escrevendo o livro, que está fazendo pesquisa, está entendendo? A intenção é boa aí nesse caso. É investigação, não é isso? Quem é que está aí agora com o microfone? É você? Em cima do que ela falou, assim, eu entendo que a hipótese é depois de uma primeira abordagem. Pois é, só se a coisa é complexa. Isso, mas assim, uma vez estabelecida aquela hipótese, a gente não vai ter uma atitude de mas aí já é um outro patamar. Sim. Às vezes você já passou o gargalo depois daquela hipótese. Então, você quer apenas confirmar ou negar. Você quer ampliar o seu processo da hipótese. Agora, o problema é o seguinte, quando acontece um caso desse, isso aí já é a priorismose. Então, é preciso ver se esse apriorismo está correto ou errado. Tudo isso tem que ser examinado. Agora, quando eu falo abordagem da antessala, eu estou falando na virgindade. É o 0 quilômetro. A coisa para começar. Porque uma segunda abordagem da antessala já não é mais virgem. Já é veterano, o negócio é mais sério, não é calouro. Porque tem aquele paradoxo que logo no início o senhor falou, crescendo, cadê? Objeto recepção, ser ao mesmo tempo objeto encaminhamento. Sim. Isso não é, durante toda a pesquisa não é assim? Quando o senhor acha uma coisa... Todas elas têm. Mas agora, por exemplo, vamos supor que você já domina o objeto. Ele já vai ser recepção para outra análise, sendo que ele já é há muito tempo acolhimento. Você entendeu ou não? É aquele negócio. Lembra daquela técnica? Análise simples. Isso aí explica tudo. Agora, o que eu quero falar aqui é o seguinte: antes da análise síntese, da primeira análise, entra a abordagem da antessala. É a virgindade. Só quando fala isso já. A virgindade é inexplorada, é o 0 quilômetro. É o que eu falei: tiro de meta, o detonador, o gatilho. Está desencadeando o processo. Está certo? A intenção é essa. Tem mais alguém aí que tem alguma coisa? O que é que vocês estão fazendo aí? É o seguinte, quando você pega um parafato, por exemplo, ou um conjunto de parafatos, aí você tem a primeira abordagem, fez através de projeção, sei lá. Aí você fez a primeira interpretação, chegou à conclusão do que é aquilo, e depois esse efeito halo. Eu queria que você detalhasse depois o que vem em termos científicos também. Não, a primeira coisa que eu faço é o seguinte: quando tem um fenômeno ou uma ocorrência parapsíquica que mexa, que toque na multidimensionalidade, a primeira coisa, eu analiso aquilo e vejo se é real. Então aí eu já fiz a separação da imaginação, já fiz a separação do excesso, da má interpretação, de tudo. Não, isso aí é um fenômeno. O caso ocorreu. Agora, a partir daquilo eu vejo qual o conteúdo do fenômeno, qual a mensagem que ele está trazendo para mim. Isso não ocorreu à toa. Dentro disso eu vou perguntar, quem é que desencadeou? Fui eu ou foi alguém que desencadeou?
Se foi alguém, quem foi? Por quê? Qual o motivo? Qual o objetivo? Agora, depois, qual a relação disso com a minha vida nesse momento evolutivo? No dia de hoje, o que isso aí tem que ver comigo? Agora, é por isso que uma porção, por exemplo, dessas abordagens, eu não levo adiante, porque não me interessa, ela é secundária. Agora, tem coisa que eu levo a sério. Então, aí varia o infinito. Se uma coisa, por exemplo, ela vem para enriquecer minha vida no dia a dia, eu levo aquele fenômeno parapsíquico adiante, é muito sério. Aí tem que levar isso. Mas aí você, por exemplo, pega uma projeção, já existe daquele tipo. E você... Escuta, vamos analisar um processo. Eu relaciono... Aqui, ó, apareceu o australino na minha frente e fala sobre o negócio do curso, aquilo instantâneo. Um processo praticamente assim de, entende? Uma aparição fantasmagórica suave. Não é isso? O agênere. Apareceu, deu aquilo, a mensagem telepática, eu captei tudo, trouxe aqui e dei. Olha os filhotes que já deram para fazer o curso da Imagística. Então, bom, aí você entendeu? Agora veja, é um negócio que você viu logo. Como é que eu analisei isso instantaneamente? Quando é serenão, você já está sabendo, as energias eu sei como é que são. Eu sei classificar as energias para o meu gasto particular. Entendeu o que quer dizer? Então, eu fui capaz de selecionar aquilo ali. É igualzinho, por exemplo, do computador, quando você seleciona as coisas que você quer, o trecho, qualquer coisa. Isso é a abordagem da antessala. Ele deu a sugestão lá para análise do objeto. Lá, né, pois é. Aquilo você foi, agora, eu quando vi aquilo, uma série de coisas. Agora veja, aí entra concentração mental, atenção dividida, a prioridade do essencial. Que aquilo acontece, às vezes é menos de um minuto. Você tem que depois selecionar aquilo tudo na sua cabeça, ver o que é prioritário, o que interessa, qual o conteúdo, por que foi. Tudo eu tirei, ó, instantâneo. Eu cheguei, chamei a Nara e falei assim, Nara, seria bom, o que você acha de fazer um curso aqui assim? Agora veja, ele falou de um assunto que eu já conhecia, que eu já tinha uma hipótese de fazer um curso assim, nos meus guardados. Mas não era, ele deu as coordenadas. Pode fazer até 200 pessoas, 200 objetos. Tudo isso ele falou. Mas... deve ter sua razão de ser, porque isso. Então, realmente, 200 foi muito poucas pessoas que conseguiram. A abordagem dentro de sala, nesse caso, o que foi? A abordagem dentro de sala, nesse caso nessa questão, por exemplo, foi a hora que eu percebi a aparição. Aquilo foi a abordagem inicial dentro de sala. É o início do princípio do começo, para a gente entender o que aconteceu. A interpretação inicial isso aconteceu no meu quarto. Entendeu? Você teve uma interpretação já inicial, rápida, já não, porque isso eu estou acostumado. Mas já é antecipado. Eu não estou tratando de um assunto, Arlindo, que eu sou virgem. Não, eu sou veterano nisso aí. São muitas décadas de vivência dessa história. Não tem novidade nenhuma para mim. Valdo, eu queria que você falasse um pouquinho nessa antessala da identificação do público-alvo primário. O público-alvo primário. A primeira coisa é o seguinte, isso serve para quem? Na hora que você vai avaliar se você vai fazer a pesquisa ou não, você vai perguntar qual avaliação, ou verificação, ou validade, ou validação disso, do ponto de vista econômico financeiro, do ponto de vista social, do ponto de vista da interpretação técnica, científica do assunto, do ponto de vista daquilo que eu estou fazendo, ou você está fazendo com a situação. Tudo isso você faz uma avaliação inicial, para chegar lá. E esse público-alvo, você já vai saber, inicialmente, você tem uma conjectura da realidade, mas você ainda não sabe. Então, a pesquisa você só vai ter uma certeza de público-alvo depois dela pronta. Antes disso, como é que você vai saber? Não tem jeito. Tem lógica? Você está entendendo? Pois é, mas o problema é esse, é você que vai saber. Agora, por exemplo, uma pessoa já traz um processo. Ele, como eu estava falando do chapéu, ele quer fazer uma fábrica de chapéu. Já tem o público-alvo, você já está sabendo o que é. Então ele vem para você interpretar o que é que ele acha do produto que ele acabou de fazer na fábrica.
Mas está tudo mais mastigado. Isso aí já está lá na frente. Entendeu? Então, os nossos comerciais, por favor, que está passando a hora. Obrigado. As pontuações de hoje: 11 votos online, 30 perguntas respondidas online, 21 perguntas presenciais, 85 assinaturas no livro Presença, 12 praticantes da técnica da INVEX, 2 voluntários da Asinvex. Recados de hoje: temos a Cristiane, curso de Lexicologia, o Alexandre pela Asinvex, Marcos Dung pela Expo Conscienciologia. Antes de iniciar a votação, gostaríamos só de lembrar a todos que aqueles que tiverem algum sintoma, né, de resfriado, gripe, favor evitar a presença no tertuliário. Qualquer dúvida que tenha a respeito disso, por favor, procurar médicos. Nós temos médicos na equipe, temos vários voluntários, e assim, agindo dessa forma, a gente previne, né, uma contaminação, porque nesse inverno nós estamos com os aparelhos desligados e a circulação de ar fica mais deficitária. Ok? Contamos com a colaboração de todos. Nós temos hoje 4 verbetes para votação: demissionário antievolutivo, prurido consciencial, superestimação pontual e verbete-chave. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para divulgar o curso Lexicologia, que acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de julho, no final de semana, começando na sexta-feira à tarde. Esse é um curso bastante democrático, ele é sem pré-requisitos, destinado a todos que queiram desenvolver ou aprimorar a escrita científica, seja uma pessoa iniciante na conscienciologia, que queira aprender como são as técnicas de construção das seções do verbete, dos verbetes da enciclopédia, ou um pesquisador veterano que objetive sofisticar as entrelinhas do seu texto. De ordem prática, então, o curso oferece 6 oficinas de escrita, dentro das seguintes técnicas: definologia, analogia, neologia, coloquialismo, antagonismologia e etimologia. Os professores são os lexicólogos Cristiane Ferraro, Rosa Nader, Mabel Teles, Lourdes Pinheiro, Pedro Fernandes e Roberto Almeida. Então, repetindo, o curso será 3, 4 e 5 de julho, o valor é R$ 150 e, se houver a necessidade, existe a condição de parcelamento. Obrigada. Boa tarde. Pela Sinvex, 2 recadinhos rápidos aqui. Primeiro, reforçar mais uma vez o curso Energometria, que vai ser realizado agora 18 e 19 de julho, tendo em vista a construção do serenário no campus de Invexologia. Um curso prático com o professor Mário Oliveira. Então, maiores informações no site da Sinvex, que é o www.sinvex.org. E outro é que amanhã nós estaremos fazendo a primeira palestra da Sinvex lá no espaço da Expo Conscienciologia. Vai ser às 19 horas e o tema da palestra é Planejamento do Crescimento Pessoal. Tá? Então, estão todos convidados. Obrigado. Oi, gente, tudo bem? Aproveitando que o Alexandre falou aqui sobre a Expo, né? A gente está com a agenda para junho, julho e até palestras em agosto já lá para a Expo. Então, além dessa de sábado agora, que o próprio Alexandre vai dar, de planejamento do crescimento pessoal, tem dia 20, sempre aos sábados, tá? Sábados ou sextas-feiras. No dia 20, no próximo sábado, sem ser amanhã, né, Prioridades e Proex com o Danilson Signorini. Dia 26, aí uma sexta-feira, Autonomia Afetiva, Maturidade nas Interrelações com a Simone Zolé. Né, fora isso, para julho, né, tem aqui agendado já 7 palestras em agosto. E a partir de julho, também, não só a Apex, mas a Reaprendência também vai estar dando as palestras e debates de livros lá no espaço. Tá, eu queria lembrar, gente, é uma coisinha que todo mundo já sabe, mas eu vou lembrar de novo. Tem as fichazinhas, né, de inscrição para ser voluntário do espaço lá. Eu voltei agora do Rio, fiquei triste de ver lá, está muito vazio, apesar de a gente ter todas as palestras agendadas, o espaço todo remodelado, a gente está procurando ajustar posicionamento das coisas, fazer o ideal,
Mas, gente, não basta só esse planejamento nosso, né? Tem que ter a iniciativa de cada um de nós para aproveitar o espaço lá. Tem muita gente passando. A gente que já estava voluntariando antes lá sabe que tem muita gente que faz contato de outros lugares, turistas. Tem muita coisa que pode ser feita lá. Então a gente está reestruturando, a metodologia está melhor no geral, estamos adaptando, mas só a atividade programada também não adianta. O pessoal tem que se dispor a participar lá durante a semana, nos horários que não são os de pico, não são os mais nobres, mas são importantes também. Tá, obrigado. Para amanhã teremos o verbete Prurido Consciencial. Ganhou com 13 votos. Obrigado, boa tarde.